Olá, sejam todos bem-vindos. Que saudade de vocês, gente. Boa tarde com alegria. Boa tarde, boa tarde. Maluzinha Macedo, Malu Alves, Paulinha. Que saudade de ver vocês exatamente nesses lugares que vocês estão. Malu Macedo, sempre com esse papel de eu vou usar o termo papel de parede, mas o pano de fundo, né? Cecília, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Mari, Larinha que entrou agora. Aproveitaram bem muito as férias de vocês, gente? Muito, muito. Eu aproveitei tanto, eu viajei, eu descansei, eu li 3 livros, 3. Alguém venceu de mim? Alguém leu mais do que eu? Não. Eu consegui ler 3 livros em 20 dias. Foi bom, não foi? O saldo das férias foi, ó, massa. Viajei, conheci a Bahia, fui para Salvador. Foi muito legal lá. Andei nas ruas todinhas de Salvador. Foi massa. Comi acarajé. Alguém aqui gosta de acarajé? Ou não? Porque é uma comida meio forte, acarajé. Alguém aqui já comeu acarajé? Fala, Paulinha. Tava na aula online quando acabou as férias, né? Aí meu professor falou assim, quem mora na Bahia é. Aí meu amigo falou, Jesus Cristo. Ah, ai, Jesus. Mas vocês sabem quem é que mora na Bahia? Como é que a gente diz? Ele é o quê? Tem alguns que vão dizer aí baiano, mas tem um adjetivo pátrio para quem vem da Bahia. Soteropolitano. Que palavrão é esse, né, Tia Laís? Uma hora dessa. Gente, de verdade, muito bom estar aqui com vocês. Eu confesso que eu estava amando as férias, eu não vou mentir, eu não sou esse professor mentiroso, não esperem isso, eu estava amando. Ficaria mais tempo de férias? Ficaria, porque é assim, todo mundo gosta. Mas eu confesso, do mesmo modo que eu estou sendo sincera, é sempre muito bom estar aqui com vocês, trocar com vocês, ouvir as perguntas que vocês têm para dizer, para fazer. Quando vocês dizem, tia Laís, eu não estou entendendo nada, que eu já espero, quando eu vejo as carinhas assim, ó, perdido no espaço e no tempo. Então vamos lá, vamos intensificar os nossos estudos, porque afinal de contas a prova já é em outubro. Para muitos aqui que vão fazer a prova, a gente está com um pequeno problema. Eu acho que vocês acompanharam, eu acho que os pais de vocês disseram para vocês, mas se não, eu vou dizer agora o edital do CMR saiu e está chocando, ou seja, está no mesmo dia do edital do EAR, ou seja, a prova seria no mesmo dia, vocês teriam que escolher, o pai de vocês teriam que escolher. Nós todos, professores e pais, estamos lutando para que a data do EAR seja modificada, para que vocês tenham condições, como todos os anos acontece, de fazer mais de um concurso, né? De tentar mais de uma escola. Então, por enquanto, as 2 provas são em outubro, no final de outubro. Então, a gente tem, gente, basicamente 3 meses aí para terminar de se preparar para essas provas. Lembrando que tem gente aqui que é quarto ano, que vai fazer por experiência, mas só vai tentar mesmo no ano que vem. Tem gente que nem está tão preocupada assim, o pai quer mais português para melhorar na escola, porque é uma disciplina básica, assim como matemática, mas o fato é que a gente trabalha com esse foco nos concursos. Então, em resumo, nós temos 3 meses exatos de aula certa, por enquanto, porque os concursos eles vão ocorrer no final de outubro. Tranquilo, todo mundo ciente de tudo? Massa. E aí eu vou falar um pouquinho do que é que vai acontecer. Hoje a gente vai corrigir os 2 primeiros materiais de recesso, que eu já vi que vocês não foram lá muito bem, mas faz parte, eu vou explicar por quê, tá? Não fiquem aflitos, não fiquem, meu Deus, eu sou péssima, o negócio, Laís, eu tirei pouca pontuação, eu não vou conseguir. Calma. Eu vou explicar por que isso acontece, por que é normal. Vocês fizeram 4 materiais de recesso, que são provas na íntegra, gente, ou seja, são provas de concurso que tendem a ser mais difícil. Então, agora, a gente começa a aumentar o nível real. É a partir do material de recesso que a gente vai intensificar. E aí, a partir do momento que a gente vai corrigir, hoje a gente começa a correção, e que vocês começam a fazer um simulado por semana comigo, que é o que vai acontecer, certo? Toda semana agora tem simulado. Por quê, tia Laís? Meu Deus, eu vou enlouquecer. Não vai, você vai treinar, você vai errar, você vai se dar mal, você vai se dar bem.
e aí eu vou corrigir, aí você vai melhorando. Essa é a ideia. Lembrando que a gente intensifica no segundo semestre justamente porque a gente está mais próximo da prova. Então, quanto mais vocês treinarem, quanto mais vocês errarem, quanto mais vocês entenderem qual é o nível de dificuldade para que eu possa ajudar vocês, mais fácil vocês vão chegar lá no sentido de conseguir fechar a prova do concurso, conseguir ter um bom rendimento. Essa é a ideia agora, tá? E aí, nesse meio, a gente vai corrigindo, vai vendo um pouquinho de assunto, aí faz prova. Então, o calendário de vocês, que eu vou liberar hoje, não liberei ainda de provas, é esse aqui, ó. Vou compartilhar só para vocês verem. Simulados e... Deixa eu pegá-lo aqui, só um minuto. Tá. Vai dar aquela travadinha de praxe, vocês já sabem, né? Sempre dá aquela travada. Toda vez que eu compartilho algo assim. Agora, liberou para mim. Vocês estão vendo o cronograma, gente? Olha quantos simulados vocês vão fazer, gente. Meu Deus, vocês vão virar especialistas em simulado. Nunca mais vocês tiram uma nota baixa em português na escola. Isso é certeza, viu? Isso aí, ó, certo. Não tem como mais. Não tem como mais não ter uma boa leitura. Não tem como, gente. Então, a partir da semana que vem, vai ser assim, gente. Essas datas todinhas aí que vocês estão vendo, eu vou resumir. A partir da semana que vem, toda quinta-feira tem simulado. Então, tem um tempinho da aula que eu aplico simulado, terça-feira a gente corrige. E assim vai, eu aplico na quinta, aí vocês têm tempo de olhar essa prova, de ver o que é que errou, de revisitar as questões, que é a orientação de sempre. Aí, na terça-feira, correção. Aí, próxima quinta, prova. Tia Laís, vamos lá, para quem está ficando bem felizinho de alguma forma. Tia Laís, então quer dizer que a quinta-feira inteira é só prova? Não. Pelo amor de Deus, gente, não dá. Eu preciso de um tempinho com vocês para trabalhar conteúdos e tal. Mas boa parte da aula eu vou aplicar o simulado. Vocês vão ter que fazer no momento da aula, com o tempo, porque agora vocês começam a ter que administrar melhor o tempo. Certo? Então, esse é o cronograma. Eu vou disponibilizar tanto no WhatsApp quanto no nosso Classroom, né, na pasta de cronogramas lá de simulado. Esse é o cronograma do segundo semestre. É por isso que o do primeiro semestre ele ia até só junho, porque julho foi material de recesso e agosto tem um novo cronograma de simulados, tá? Então, vou repetir mais uma vez. A partir da semana que vem, toda quinta-feira, próxima quinta-feira, tem simulado. A dinâmica vai ser, eu aplico no final da aula, um tempinho um pouquinho maior do que eu aplicava antes, tá? Eu vou dar um tempinho maior para vocês fazerem, porque são provas na íntegra agora, então vocês vão precisar de um tempinho a mais. Eu aplico na quinta, a gente corrige na terça. Tira as dúvidas, corrigir significa tirar as dúvidas na terça. Próxima quinta, de novo, e assim até o final, até outubro, toda quinta-feira. Tranquilo, gente, mais uma vez o cronograma vai ser liberado. Tem muitos simulados, Larinha, tem muito. Tá, aí eu mostrei isso, né, que eu vou liberar para vocês ainda. Aí eu vou mostrar agora, deixa eu pegar aqui o Classroom de vocês, só um minuto. Tá todo mundo vendo o compartilhamento do Classroom, gente? Sim? Beleza. Aqui no material de recesso, gente, eu já disponibilizei para vocês. Eu quero explicar tudo antes da nossa correção, porque depois o resto da aula é toda correção, vocês vão poder tirar dúvida, afinal de contas, as provas foram mais desafiadoras, né? Então, a gente vai ter bastante tempo para correção, tá? Tanto hoje quanto quinta é aula de correção. Eu liberei aqui para vocês os gabaritos. Deixa eu explicar bem esses gabaritos, preste atenção. Eu liberei os gabaritos hoje, somente das provas que a gente vai corrigir hoje. Eu liberei tanto o gabarito oficial, que é esse gabarito aqui, gente, que aparece a imagem, a questão e a... Espera aí que ele vai atualizar. Estão vendo aí? Esse é o gabarito oficial que o concurso libera. Tá todo mundo vendo? 16º, letra E. Eu grifei a parte que é português, porque lembrem que no Colégio Militar, a prova de português conta a partir do 16º quesito, porque até o 15º é matemática. Tá? Quem não está acostumado ainda com essa dinâmica, porque a gente vai fazer bastante prova ainda do CMR, do Colégio Militar, do Recife,
a prova de português, ela segue a sequência da de matemática. Então, a prova de português nunca começa no primeiro quesito, é sempre 16º, 17º. Então, eu destaquei aí. Esse é o gabarito oficial, que só tem as respostas, as letras. Eu disponibilizei também, fora o gabarito, desses materiais que a gente vai corrigir hoje, que é o material de recesso 1 e o 2, eu liberei a prova que eu gabaritei para vocês. E isso vai ajudar muito. Que prova é essa? Então, tá tudo aqui, tá, gente? Nessa pasta de gabaritos, material de recesso. Eu vou mostrar agora qual é o gabarito, que é por ele que a gente vai corrigir hoje. E o rendimento também, eu só coloquei dessas duas primeiras provas que a gente vai corrigir hoje. O rendimento foi a pontuação geral da turma e as questões mais erradas, tá? Deixa ele abrir aí, para que vocês possam ver. Esse não está querendo abrir, não, mas é o rendimento de vocês. Quando vocês tentarem abrir aí, vocês vão conseguir, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó, o rendimento, por exemplo, do material de recesso 1. Olhem o rendimento aqui, ó, gente. Deixa eu aumentar para vocês verem bem. Tá? Só uma pessoa, um aluno, fez 11 de 15. Foi a maior nota de 10 pessoas que responderam. Então, de fato, foi uma prova mais desafiadora. Certo? E aqui tem as questões erradas com frequência. É isso que eu botei como rendimento lá na pasta, para vocês olharem se vocês quiserem depois. É muito importante você saber, poxa, eu fiz 7 de 15. Então, tem quantas pessoas na minha frente? Tem uma pessoa, tem 2 pessoas na minha frente nessa atividade. Então, nessa prova, eu fui mediano, de acordo com os meus colegas do CPLR. É bom você saber disso, ter essa referência, certo? Isso tanto do material 1 quanto do material 2. Aí, agora, eu vou para a parte que a gente finalmente vai corrigir. Eu vou compartilhar com vocês. É isso aqui, o meu gabarito que eu disponibilizo para vocês. Eu pego a prova real e coloco todas as observações, vou colocando coisas para vocês, dando dicas, porque determinada questão, o item está errado, tá? Então, isso aí que eu estou mostrando para vocês, que a gente vai corrigir por meio desse material, está lá na pasta de gabaritos. Quando eu finalizar hoje essas 2 correções, quando eu tirar as dúvidas de vocês, não deixem, gente, caso vocês fiquem com dúvida em mais alguma coisa ou surja alguma coisa que você não perguntou, dê uma olhadinha nesse material. Lembrem, quanto mais vocês treinarem agora, quanto mais vocês entenderem por que eu errei, como é que faz essa questão aqui, melhor vocês vão ficando. Só existe essa forma de aprender a fazer questões de português. Não é cálculo matemático, não é uma ciência exata. Por isso que vocês precisam ainda mais exercitar a parte subjetiva, de leitura, de entender o enunciado, tá? Então, eu preciso realmente, eu estou disponibilizando isso, que eu nem precisava disponibilizar, mas eu estou disponibilizando para ajudar vocês a... Eu realmente estou sentindo muita dificuldade. Teve gente que falou comigo, disse, Laís, eu senti muita dificuldade para fazer essas provas. Foi muito difícil para mim, né? Então, uma forma de você minimizar isso, olhe essa prova pelo gabarito, vá fazendo com calma as questões que você, no primeiro momento, não conseguia de jeito nenhum, aí vá olhando o que é que eu estou guiando, o que é que eu grifo no enunciado, porque determinada alternativa está errada. Esse é o conselho. Treino, gente, faz parte. Por enquanto, tudo tranquilo, tudo certo. Esse compartilhamento que eu estou fazendo aqui agora é do material de recesso 1, por isso que eu coloquei primeiro, e ele corresponde ao nosso 10º simulado, tá? Porque os materiais de recesso, eles contaram como simulado. Então, o primeiro simulado do recesso, ele é o 10º, porque a gente já fez 9 no primeiro semestre. A gente vai continuar contando, beleza? Então, a gente vai começar por isso aqui, tá? A gente primeiro corrige essa com calma. Eu circulei todas as questões que foram mais erradas com frequência, então a gente vai passar por elas. Isso está disponível para vocês lá no Classroom, inclusive com essas partes circuladas, para vocês terem uma ideia. Depois que a gente corrigir esse, a gente dá uma respirada e passa para a próxima. Hoje vai ser o dia todinho disso. Tudo certo, nenhuma dúvida por enquanto. Posso começar?
Vini, boa tarde. Não tinha falado contigo, tu não tinha entrado ainda. Teu cabelo cresceu, Vini. Não foi? Tô achando ele maior. Tá lindo teu cabelo. Adorei. Tá, vamos lá. Gente, esse texto aqui eu amo. Fala, Vini. Eu cortei ainda, tia, mas ele já cresceu. Meu Deus, tu cortasse, tá desse tamanho. Menina, é o Cortei. cabelo que toda mulher queria ter, Vini. Tu entende? Que é aquele que a gente corta e ele cresce rápido. Não é, meninas? Quem nunca quer ter o cabelo grande, cortasse ele crescesse? É não, Paulinha, gosto muito não. Olha, nem todo mundo, né? Eu queria que eu cortasse meu cabelo e ele crescesse bem rápido. Eu gosto de cabelo grande. Tá lindo, Vini, seu cabelo. Lindo, lindo. Vamos lá. Eu quero primeiro comentar sobre esse texto, né, minha gente? Que é um texto. Sim, essa é uma prova do Colégio Militar, tá? Do ano passado. Todo esse material de recesso são provas recentes na íntegra do Colégio Militar. Só que existe colégio militar, gente, no Brasil inteiro, tá? Então, eu coloquei para vocês todas as informações lá no próprio formulário. Isso aí é a prova do Colégio Militar de Porto Alegre, esse CMPA. Vocês podem ver nesse símbolozinho aqui, ó, CMPA, o símbolo do colégio. Então, em cima, vocês estão vendo o CMPA, que é a sigla que significa Colégio Militar de Porto Alegre. Então, todas as provas que eu liberei para vocês foram provas de colégios militares do país. Eu saí escolhendo algumas. Uma é de Fortaleza, uma de Porto Alegre, tá? Aí vocês podem estar pensando, tia Laís, por que a gente ainda não fez um militar do Recife, que é o que a gente vai prestar o concurso? Porque a gente vai fazer ainda, a gente vai fazer muito simulado ainda, tá? A gente vai fazer prova do EAR, a gente vai fazer prova do CMR, durante esse período que eu disse a vocês. Toda semana tem um novo simulado, tá? Então, primeira prova CMPA. Aí eu ia falar sobre esse trecho aí desse texto, né? Sobre esse texto, deixa eu ver se ele está na íntegra. Não, ele não está na íntegra, ele está uma parte, né? Como é que tu sabe, tia Laís? Porque ele continua, ó, gente. Olha essa observação aqui das reticências aqui entre parênteses, significando que tem mais texto. Não foi colocado na prova porque ia ficar muito extenso e para as questões que eles colocaram só precisava dessa parte, tá? Então, foi um trecho do conto, né? Felicidade Clandestina, que é um texto de Clarice Lispector, e que, em resumo, fala de uma menina, gente, que ela é louca, enlouquecida por livros. Só que ela não tem condições de adquirir livros, né? E ela tem uma amiga, que é uma riquinha, né? Que tem, que o pai basicamente tem uma biblioteca, né? Em casa. Ela tem muitos livros. E a felicidade clandestina, em resumo dessa história, é ela conseguir esse livro emprestado, porque a menina, a Patricinha, disse que emprestaria para ela esse livro, mas falou assim, querendo desdenhar mesmo, prometendo uma coisa que ela não iria cumprir. E essa personagem principal dessa história, ela ficava, gente, todo dia indo lá na casa da menina, um casarão, uma coisa bem grandiosa, ela ficava indo lá pedir esse livro emprestado, e ela dizia, eita, nem vou poder te emprestar hoje, porque eu prometi a não sei quem. Eita, o livro nem está aqui, ele não voltou ainda. Mentira, gente, o livro estava lá na biblioteca da casa dela. E ela não estava emprestando de propósito, de ruindade, né? E aí, num determinado momento, a mãe dessa menina ruinzinha, dessa Patricinha, vê esse movimento, que essa menina todo dia vai lá pedir o livro emprestado, vê que a menina está indo lá. E aí a mãe percebe que a filha está fazendo essa maldade com essa colega de escola, que elas são colegas, né? E aí a mãe obriga a filha a emprestar só porque ela estava fazendo aquilo, essa ruindade. E ela empresta, gente, o livro e a mãe ainda diz, pois você vai pegar o livro emprestado e vai passar o tempo que você quiser com o livro, né? O tempo que você precisar para ler o livro. Vai ter um prazo para você devolver. E aí é que ela fica louca mesmo. E essa felicidade clandestina é que ela está tão feliz de ter esse livro, né? Que é um livro de Monteiro Lobato, inclusive, ela está tão feliz de ter esse livro nas mãos, gente, que ela não quer nem ler para que o prazo dela devolver não diminua. Vê a loucura, como ela é louca por livro. Então, ela não quer ler, ela não quer começar o processo, porque
Se ela começa o processo, daqui a pouco o processo passa, ela tem que devolver. Então, ela fica nessa felicidade clandestina de, meu Deus, eu tenho um livro mesmo para ler ali, ele existe ali. Ai, não, deixa eu postergar, amanhã eu leio. E aí ela fica nesse movimento, tá? Mas o fato é que ela consegue esse livro emprestado, que isso é massa. Eu adoro esse texto, especialmente porque eu gosto muito de ler, eu gosto muito de livros, então é um universo que, particularmente, eu gosto, né? E é um texto, gente, que já caiu em provas anteriores também, tá? Não é que caia sempre, mas já caiu, porque é um texto bem conhecido. Beleza, então vamos lá. Deixa eu passar aqui. Tá. Aí, eu botei um PS aí, né? Que significa pós-scriptum, ou seja, prestem atenção aí, ó. As questões de vermelho foram as mais erradas por vocês. Como é que eu sei disso? Eu olhei lá no rendimento e vi que muitas questões estavam acusando como mais erradas, certo? Então, eu já coloquei aí para a gente ir vendo uma por uma. Uma observação que eu coloquei abaixo na referência do texto. Leia sempre as referências. Vocês veem, se vocês terminam a leitura, muitos de vocês fazem isso, eu sei. Quando eu era aluna, eu tinha costume de fazer isso também, tá? Para me livrar, para ser mais rápido, para ir logo para as questões. Não façam isso, certo? Porque, às vezes, tem questões na prova que tem a resposta, de alguma forma, está na referência. Por exemplo, se perguntasse que tipo de texto é esse, que gênero textual, olha o que está na referência. Clarice Lispector, porque primeiro vem o sobrenome do autor, em maiúsculo, depois vem o nome dele. Então, poderia, de alguma forma, perguntar sobre o autor ou a autora, tá? Felicidade Clandestina é o título. Todos os contos, pronto, agora vocês já sabem, isso é um conto. Isso não é uma crônica, isso não é uma lenda. Então, percebam que, às vezes, a resposta está na referência. Deem uma olhada sempre, tá? Ou lembrem-se disso, quando se perguntar sobre gênero textual, de alguma forma pode existir alguma coisa na referência do texto. É bom que vocês deem uma olhada sempre. A referência é essa que vem sempre menorzinha, com o nome do autor, com o título, o nome da obra que aquele texto foi publicado, beleza? Bem, aí, ó, primeiro quesito, tudo ok. Lá como questões mais erradas, tá? Quando eu disser tudo ok, alguém pode ter, de todo modo, alguma dúvida, tá? O que a gente vai fazer primeiro? Deixa eu criar aqui uma dinâmica com vocês, certo? Eu coloquei as questões mais erradas de vermelho, como eu disse, ó, a questão 17, por exemplo, corresponde à segunda questão lá na atividade de vocês, tá? Porque lá no Forms fica primeiro, segundo, terceiro. Não dá para começar o Forms com o 16º. Então, fica primeiro, segundo, terceiro. Então, o primeiro é o 16º. Porque na prova do militar é assim. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai na ordem mesmo, para não confundir vocês. Caso vocês tenham dúvida no 16º, alguém ainda não entendeu de jeito nenhum o 16º, aí vocês colocam aqui no bate-papo. Do contrário, eu vou para o 17º e assim eu vou. Eu vou focar nas questões mais erradas, tá certo? O meu norte vai ser, eu vou olhar o que está de vermelhinho aí, porque eu sei que muita gente errou, certo? E eu vou corrigir de todo jeito. Mas se tiver ainda assim alguém que tenha dúvida nas questões que não estão de vermelho, que foram poucas, vocês podem trazer no bate-papo. Tia Laís, eu tenho dúvida no 16º, por exemplo. Tá combinado, gente? Todo mundo entendeu? Isso com qualquer questão, beleza? Fala, Vini. Eu estava pulando até o final para ver quantas questões tinha. Aí eu cheguei lá no final e vi 30 questões. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu olhei um pouquinho para baixo, estava lá, questão 15. Aí eu fiquei mais aliviada. É porque, Vini, como eu tinha dito antes, é porque tu entrasse um pouquinho depois e tinha falado justamente sobre isso. A prova do militar, em qualquer lugar do país, porque são vários colégios militares, né? A prova do militar, ela tem 30 questões. Isso é padrão. Todo concurso colégio militar tem 30 questões. Só que 15, Vini, é de matemática. E as outras 15 questões é de português. Então, todas as provas que a gente vai corrigir aqui e que vocês vão fazer do militar aqui, vão ter 15 questões. Entendesse?
Mas as 15 de matemática, é lógico que a gente não vai ver, porque vocês teriam que me ensinar, no caso, né? Porque eu não sei nada. Só se vocês parassem para a gente inverter os papéis. Aí rolava a gente fazer a parte de matemática, mas fora isso não ia dar, certo? Mas são 15 questões, sempre, tá? Ô, tia, eu já sabia, eu estava nessa parte, eu falei justamente por isso, porque antes eu pensava que tinha 30 de 30 questões mesmo. Maria. Mas aí eu vi, era só o número da questão, porque era questão 15. Mas eu estava na hora que tu explicou. Ah, perfeito, perfeito. Eu não sabia, que eu vi você entrando um pouquinho depois, massa. Massa, então. Tá. Vamos lá, gente. Então, vamos fazer essa dinâmica que eu combinei agora, tá? Questão 16. Lembrem que eu vou disponibilizar essa prova. Quer dizer, eu já disponibilizei. E lembrem que eu grifo exatamente, gente, o que é que está incorreto. Aí é lógico que, para o aluno que quer, deixa eu ver esse 16º, que eu não entendi. Estou dando um exemplo depois. Aí vai ter lá grifado, data natalícia, saudade, indica que a narradora avalia de modo semelhante. Aí você tem que voltar para o texto, para aquilo ali fazer sentido. Prova de interpretação de texto é trabalhosa, sim, gente. Infelizmente. Eu sei que a gente vive num mundo muito prático, que a gente quer tudo, mas é um tipo de prova que você tem que parar, volta para o texto e tal e tal. Questão 16. Dúvidas? Como eu disse, eu vou para as mais erradas, que foram aquelas que quase ninguém acertou. As mais erradas dessa atividade, quase ninguém acertou, tá? Bem, vou para 17, e aí vocês vão interagindo comigo pelo bate-papo, certo? Questão 17, vamos lá. Ele diz assim: a fim de relacionar partes do texto, empregam-se palavras como dessa, na linha 27, e nisso, na linha 30. Considerando esses dois empregos, assinale a alternativa correta. Gente, esse é o tipo de questão. Memorizem isso para vocês saberem. Que, quando vem uma palavrinha que retoma outra, você tem que voltar para o texto, obrigatoriamente. Porque vão ter questões que eu vou mostrar para vocês, que vocês não precisam nem do texto. Vocês só precisam do que está no enunciado. É a parte melhor da questão, que é rápida, é uma questão mais rápida. Melhor nesse sentido, você não tem aquele trabalho de voltar, de tentar entender. Nesse tipo de questão aqui não tem para onde fugir. Porque para você saber o que dessa está retomando e o que nisso está retomando, está relacionado, você tem que voltar. Beleza? Então, é uma questãozinha mais trabalhosa. Aí, vamos lá. A fim de relacionar partes do texto, empregam-se as palavras dessa e nisso, que são duas preposições. De mais essa, dessa. Em mais isso, nisso. São duas preposições que retomam palavras, tá? Então, considerando esses dois empregos, linha 27 e linha 30, assinale a alternativa correta. Vamos lá primeiro, para a gente dar uma olhadinha. Linha 27, parte boa, o texto veio todo, ó. O texto veio todo com as linhas ao lado, porque tem muita linha, né, gente? Tem muito texto aí. Então, que bom que vieram as numerações, ó, 27. Dessa vez, nem caí. Ó, o dessa aqui. Deixa eu pegar minha canetinha, que assim fica ruim. Ó, olha o dessa aqui primeiro, tá? Dessa vez nem caí. Mas não ficou simplesmente nisso. Para eu entender, eu tenho que ler, contextualizar. Então, vamos lá. Boquiaberta, saí devagar. Mas, em breve, a esperança de novo me tomava toda e eu recomeçava na rua a andar pulando, que era o meu modo estranho de andar pelas ruas de Recife. Gente, essa personagem é de Recife. Essa história toda se passa em Recife. Dessa vez, nem caí. Então, essa personagem que foi lá na casa da menina, como ela ia todo dia, que eu expliquei no início, foi literalmente correndo, ela morava num sobrado, não era uma casa, era uma coisa maior. Olhando bem nos olhos dela, a menina disse que havia prestado o livro a outra menina. Essa é a parte do texto que a gente está lendo, tá? Aí ela diz, boquiaberta, saí devagar, ou seja, ela estava boquiaberta sem acreditar, que mais uma vez ela foi lá pegar esse livro, a menina inventando desculpa. Ela já tinha percebido até. Aí, olha o que ela diz, mas em breve a esperança de novo me tomava toda e eu recomeçava na rua a andar. Qual era a esperança dela de, no dia seguinte, ir lá e essa menina finalmente emprestar esse livro?
Ela ainda tinha esperança, porque era tudo que ela queria, era esse livro, tá? Aí ela saiu pulando, que era o jeito dela de andar, é o que ela está dizendo. Dessa vez, nem caí. Ó, dessa vez, eu sempre fazia isso, sempre andava assim pulando, mas dessa vez eu não caí. Beleza, vamos guardar essa informação. Vamos para a próxima informação. Dessa vez nem caí. Guiava-me a promessa do livro. O dia seguinte viria, os dias seguintes seriam mais tarde, a minha vida inteira. Ou seja, vale a pena esperar a vida inteira para ter esse livro emprestado. Ela é bem dramática, vocês estão vendo, né, gente? O amor da menina pelo livro, né? O amor pelo mundo me esperava. Andei pulando pelas ruas, como sempre, e não caí nenhuma vez. Ó. Dessa vez não caí nenhuma vez. Mas não ficou simplesmente nisso que ela contou. Que ela foi lá, pediu o livro, a menina não emprestou, ela saiu pulando, não ficou somente nisso. O plano secreto da filha do dono da livraria era tranquilo e diabólico. Não ficou só nisso dela simplesmente dizer que tinha emprestado a outra menina. Não ficou só nisso. Ela ia fazer mais coisas. Então, vimos aí o contexto da palavra dessa e da palavra nisso. Vamos para a questão. Que é assim que vocês deveriam ter feito. Tudo que eu estou fazendo aqui é mostrando como é que deve ser feita na prova, tá? Então, vamos lá. Vamos para a questão 2. Então, considerando essas duas palavras, assinale a alternativa correta. Aí ele diz, a palavra dessa, na linha 27, é empregada para vincular vez. A segunda ida... A palavra dessa é empregada para vincular vez a segunda ida da narradora à casa da menina. Gente, já está errado. Ela diz, dessa vez não caí. Eu vim andando assim, dessa vez não caí. Então, dessa é empregada para vincular vez? Não, dessa vez é uma expressão. Isso já está errado. Aí ele diz assim, já o nisso é empregado para se referir à atitude cruel da dona do livro. Essa segunda afirmação aqui, ó, tá certa, tá verdadeira. Mas a primeira informação não tá, então já invalida a letra A. Já não pode ser a letra A. Porque dessa vez é uma expressão, ele não está vinculando nada. O dessa não vincula o vez. E não fala sobre a segunda ida da narradora, ela fala sobre dessa vez não caiu. Ela vinha correndo, pulando, do jeito dela de andar, na verdade, e dessa vez não caiu. Não está falando sobre a ida dela lá, está falando dela não ter caído. Letra B. O emprego de dessa é facultativo no texto. O que é facultativo? Você pode usar ou não, pois a palavra vez já está automaticamente relacionada ao conteúdo expresso anteriormente. Falso, né, gente? Dessa vez é uma expressão junta, é uma expressão. Eles têm que ser empregados juntos, porque senão não faz sentido. Vez, imagina, eu tiro dessa e deixo só lá, vez, não tem sentido. Então, essa informação da letra B também está errada. Letra C. Considerando o seu uso no texto, o dessa na linha 27, assume uma função indispensável de conexão entre vez. E boquiaberta. Considerando o seu uso no texto, dessa assume uma função indispensável de conexão entre vez. E boquiaberta também? Não. Essa informação aqui está errada. É indispensável, de fato, o dessa com vez, porque é uma expressão que comunica uma coisa. Mas dessa está relacionada a boquiaberta? Não. Já está errado também. Falso. Então, eu não preciso nem ler o resto da alternativa, que é assim que funciona. Se o começo da alternativa está errada, gente, não importa o que ele está falando do outro pronome, né? Perdão, da outra preposição. Não importa. Já está errado. Letra D. Embora se refiram a conteúdos distintos no texto, o tanto dessa quanto vez se refere a coisas diferentes. A gente viu lá. Não ficou só nisso, se refere ao comportamento da menina. E dessa vez se refere a ela não ter caído. A protagonista não ter caído. E não ficou só nisso, é o comportamento da menina que é má. São dois contextos diferentes. Então, embora se refiram a conteúdos distintos no texto, as palavras dessa e nisso cumprem a mesma função de retomada. Eles retomam. Os dois retomam algo que foi dito. Perfeito. Agora está certo.
Os dois têm a mesma função de recuperar, mas eles recuperam coisas diferentes, contextos diferentes. Por último, na letra E diz, caso dessa, na linha 27, fosse substituído por no entanto, ó, dessa vez, no entanto, é outra coisa, né, não, gente? Completamente diferente. Ó, dessa vez não caí. No entanto, não caí, o valor é diferente, porque no entanto é contrário. É algo contrário. No entanto, iria ao baile, no entanto, aconteceu algo que eu não pude ir, é o contrário. E dessa vez não indica contrariedade. Então, eu já não posso substituir, já está errado. E nisso fosse substituída por naquilo, não haveria prejuízo no sentido original, haveria prejuízo. Então, onde tem, ó, não haveria prejuízo, falso. Aí eu coloquei, gente, que essa questão é uma questão de interpretação de texto mais semântica. Por que interpretação de texto? Porque tu tem que ler e interpretar, que está no texto, e semântica porque tu tem que entender o valor dessas palavrinhas nesse contexto. Semântica é sentido, valor de sentido, como a gente já viu. Então, é uma questão que é desses dois universos, da interpretação de texto e de semântica. Muitas questões são assim. Tia Laís, essa questão, né, bem detalhista, né, bem... Vão ter provas que vão ser assim, gente, mais cansativas, que vão ter itens mais densos, assim, para vocês avaliarem, coisa por coisa, voltar no texto, vão ter questões bem simples. Quando a gente passar para a prova do CMR, vocês vão ver que as questões tendem a ser mais tranquilas, de uma maneira geral, tá? São mais simples, mais diretas. O Colégio Militar de Porto Alegre, ele tende a ser mais exigente. A prova é mais cansativa. E aí vocês têm que estar ligados o quê? Casquinha de banana, nos itenzinhos pequenininhos. Tá dando para todo mundo entender como é que vai funcionar a correção, gente? Que é item por item. Tudo certo? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aí, ó, a questão 18, que corresponde lá ao terceiro quesito, é uma questão de pontuação, não apareceu como questão mais errada. É uma questão de pontuação, porque ele pergunta sobre 2 pontos, né? A função dos 2 pontos lá, no texto, certo? Lembrem de fazer critério de eliminação. Então, aqui, ó, tudo que está grifadinho de azul, que eu coloquei falso, que você pode ver, você vai ler isso e vai ver que lá no texto ele não indica isso, por isso que está falso. Exatamente nesses pontos. Por isso que eu liberei essa prova detalhada para vocês. Aí a questão 18 aparece como não tendo muitos erros, mas alguém tem alguma dúvida? Alguém tinha registrado aí a questão 18 como dúvida? Se sim, coloca no bate-papo. Enquanto vocês colocam, caso alguém queira a correção do 18, eu vou logo para 19, que foi uma das questões mais erradas. Lá é o 4º quesito. É uma questão de interpretação de texto, certo? Vamos lá. O conto inicia pela narradora descrevendo negativamente a dona do livro. A dona do livro já aparece na história, gente, no começo da história, sendo muito perversa. Invejosa, perversinha, chatinha, tá? Com essa descrição, é possível reconhecer diferenças fundamentais entre as duas. Entre a protagonista e a menina que é dona do livro, né? E que é bem ruinzinha com a protagonista. Então, ele diz aí, assim, de acordo com esse contexto, tá, gente? Esse contexto do enunciado, eles influenciam muito na questão. Tia Laís, quando eu lia, fiquei um pouco perdido. Lê de novo. O conto inicia pela narradora descrevendo negativamente a dona do livro. Eu não lembro dessa parte, Tia Laís. Volta para o início do texto para poder ler quando você estiver fazendo a prova. Com essa descrição, é possível reconhecer diferenças fundamentais entre as duas. Então, vamos lá. Primeiro parágrafo, que é o que vocês teriam que ter feito. Ela era gorda, baixa, sardenta, cabelos excessivamente crespos, meio arruivados. Gente, essas características aqui, gorda, baixa, dentro do padrão social que a gente vive, é algo negativo. Não deveria, mas é. Não deveria, tá? É bom eu reforçar isso aqui, mas é. É considerado algo negativo, certo? Cabelo excessivamente crespo,
certo? Aí, ó, tinha um busto enorme. Busto é essa parte aqui da mulher dos seios, né? Então, tinha um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos achatadas. Como se não bastasse, enchia os 2 bolsos da blusa por cima do busto com balas. Ela gostava muito de comer bombom. Mas possuía o que qualquer criança devoradora de história gostaria de ter: um pai dono de livraria. Então, as características iniciais são extremamente negativas. Ela só fala uma coisa positiva sobre essa menina, que não é, na verdade não é sobre a menina, é sobre o fato dela ter um pai que é dono de uma livraria. Certo? Então, estou só reforçando o que o enunciado disse, que era o que vocês teriam que ter feito. Aí, vamos lá. A partir dessa descrição, é possível reconhecer diferenças fundamentais entre as duas. Assim, a alternativa correta é: nas menções ao cabelo crespo da outra menina, a narradora opõe os próprios cabelos, os quais são tratados como esteticamente superiores. Tia Laís, vê só, essa informação não está no primeiro parágrafo, não, mas quando ela desenvolve um pouquinho esse texto, ela diz que o cabelo das amigas dela era diferente dessa menina, que é ruinzinha, que era ruinzinha com ela, a dona do livro, tá? Tia Laís, me mostra aí onde está isso. Você teria que ter voltado para o texto, é uma prova trabalhosa, eu já disse. Aí ela diz assim, ó: pouco aproveitava, e nós menos ainda. Até para aniversário, em vez de pelo menos um livrinho barato, ela nos entregava em mãos um cartão postal da loja do pai. Ainda por cima era da paisagem do Recife mesmo, onde morávamos, com suas pontes mais do que vistas. Atrás escrevia com letra bordadíssima palavras como data natalícia e saudade. Mas que talento tinha para crueldade? Aí ela continua aqui, ó, dizendo que ela era toda vingança, tal. Como essa menina devia nos odiar? Presta atenção aqui nessa parte. Nós que éramos imperdoavelmente bonitinhas, olha ela se considerando melhor, gente, esguias, que significa magras, altinhas, de cabelos livres. Olha aqui a informação. Ela está se considerando, nós, ela e o grupinho dela. Está se considerando bem melhor do que essa menina, porque a menina era gorda, baixa, sardenta, cabelos excessivamente crespos e meio arrugados. Então, olha a informação aqui da questão 19. Nas menções ao cabelo crespo da outra menina, a narradora opõe os próprios cabelos. Ela tinha o cabelo o quê? Soltos, livres. Tá? Tia Laís, certo, beleza, eu entendi a letra A. Muitos de vocês estão pensando, mas por que não é a letra B? Olha o que diz a letra B. Ao saber que a outra menina tinha um livro de Monteiro Lobato, a narradora reconhece que ambas têm a mesma condição financeira, gente. É isso que fala um texto? Não, muito pelo contrário. Por isso que ela ficava lá toda hora, indo na casa da menina. Todo dia ela ia na casa da menina. E aí o livro já pode ser emprestado. Chegava lá, a menina inventava uma desculpa. Porque ela não tinha condição, gente, de comprar esse livro. Por isso que ela como é que eu posso dizer? Se colocava nessa condição. Porque ela não tinha opção. Então, olha a parte que está errada da letra B. Letra C. Na linha 52, o emprego de loura é dispensável na caracterização da narradora. Loura, gente, é a mesma coisa que loira. Não está errado. São duas formas de escritas corretas para a mesma palavra. Tá? Então, é dispensável na caracterização? Não, gente, não está caracterizando, então não é dispensável. Tem que existir, porque está cumprindo a função de caracterizar. É isso que está errado na letra C. Letra D. No final do conto, a narradora se refere a si mesma como uma rainha delicada. Expressão que também poderia ser empregada para se referir a outra menina, gente. Uma rainha delicada, a menina que fez aquela maldade com ela. Não tem sentido nenhum isso. Percebam que à medida que eu vou trabalhando essa questão com vocês, como ela vai ficando mais simples? Vocês estão sentindo isso? Vai ficando um pouco mais óbvia. Tá? Vamos lá. Letra E. Embora o livro seja um motivo de disputa e de desavença entre a narradora e a outra menina, pode-se observar que ambas se aproximam ao satisfazerem o mesmo ideal de beleza feminina. São completamente diferentes. A protagonista diz isso.
Elas estão no ideal. A menina que é dona do livro tem um ideal de beleza feminina, pelo padrão. Gorda, baixa, cabelo crespo. Lembrando, gente, que esse texto é um texto antigo, tá? Nossa sociedade tem padrão de beleza, sim. Não deveria, mas tem. Cuidado para, a partir dessas leituras, não ficar com esse pensamento pequeno, tá? De continuar seguindo esses padrões. Certo? Quem é gordo é tão bonito e importante quanto quem é magro. O cabelo liso é tão bonito quanto o cacheado, quanto o crespo. Cada cabelo é um cabelo. É muito importante isso. Isso é um texto antigo, que reflete a visão da sociedade, da maioria das pessoas. E não é um pensamento muito legal, não, porque é um pensamento que tem preconceito. Certo? Então, eu acho muito importante falar sobre isso. Isso, Larinha, perfeito. Perfeito, que Lara diz. A dona do livro na história, ela é antagonista, porque ela se opõe diretamente, Lara, à protagonista. Ela é a rival da protagonista. E é isso que configura um antagonista numa história. Aquele que normalmente é mau e que se opõe ao principal. Pode, Paulinha, pode sim. Tranquilo, tranquilo, gente. Tá ajudando, tá todo mundo acompanhando. Maluzinha Alves está acompanhando, Cecília, tudo certo. Vini, tá dando para acompanhar também, Vini? Tudo certo? Beleza, vamos lá, vamos seguir no fluxo. Essa prova aqui vai ser mais demorada mesmo, porque ela é mais extensa, eu tinha dito a vocês. Questão 18, nada, a gente estava na 19 e a gente passa para 20. Na 20 também, uma questão muito errada, quinto quesito. Vamos para ela. Julguem os itens a seguir. Isso é bem questão, gente, de prova que é bem cansativa. Que é uma prova cansativa, que tem um texto muito grande, que os enunciados também são bem grandes, com muita frase, né? Porque aí, isso quer dizer que vocês vão ter que ler mais, voltar mais ao texto. É isso que significa a prova cansativa. Mas vamos lá. Julguem os itens a seguir. Na linha 13, a gente tem que voltar para a linha 13. A narradora informa que a menina não lhe empresta os livros solicitados, o que pode ser considerado uma consequência do sadismo, porque ela é ruim, sádica, é aquela pessoa que pratica maldade, atribuída à filha do dono da livraria. Que é exatamente o que acontece. É só voltar na linha 13, tá, gente? É só ir lá, linha 13, o texto está todo cheio de linhas, você teria que ler exatamente se tem isso, ó. Na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações a que ela me submetia. Já mostra que ela é sádica mesmo, ruim. Ela gostava de humilhar a colega. Continuava a implorar-lhe emprestados os livros que ela não lia. Tá? Então, perceba aqui o contexto da linha 13. De fato, mostra que ela não emprestava o livro e que ela era sádica. Então, verdadeiro. Tá? Beleza, vamos para o item 2. Na elaboração dessa memória de infância, a narradora relembra a sensação de estar nadando em um mar suave, quando é convidada a buscar o livro de Monteiro Lobato na casa da menina de cabelos crespos. Ele aqui não informa a linha, mas ela fala sobre isso, exatamente. Eu não sei se eu vou achar assim rápido, tá, gente? Também não sei se eu grifei, eu acho que não. Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Começar a exercer sobre uma tortura, só um minuto. Fala, Maluzinha. Eu vi na linha 21 ou 20. 20 a 21? Uhum. Obrigada. Valeu. Até o dia seguinte, eu me transformei na própria esperança da alegria. Eu não vivia mais, eu nadava devagar no mar suave. As ondas me levavam e me traziam. Tá? Então, olha aqui o trecho que comprova o que está sendo dito no segundo tópico,
da questão 20. Na elaboração dessa memória de infância, a narradora relembra a sensação de estar nadando num mar suave quando é convidada a buscar o livro. Ela fica tão... Ela estava dizendo assim, dessa sensação, uma sensação maravilhosa de querer esse livro. No tópico 3 diz, segundo a percepção da narradora, a atitude da menina era despropositada, pois não havia indício de disputa entre elas. Gente, era despropositada, era tipo assim, ela não estava fazendo aquilo por querer, não era de propósito, era de propósito. Ele está dizendo aí, a atitude da menina era despropositada, ou seja, ela não estava fazendo de maneira intencional, ela não estava negando o livro de maneira intencional. Era, gente, isso? Não, ela estava negando intencionalmente. Ela estava querendo humilhar mesmo a colega, porque ela queria ver a colega dela sofrer por não ter, porque eu não sei. Ela gostava de ser assim, tá? Então, é essa palavrinha aqui que está falsa. Não foi de maneira despropositada, foi proposital. Ela fazia isso sabendo. Então, só estão corretas alternativas 1 e 2. Porque, como eu grifei, agora vocês estão entendendo o funcionamento do meu gabarito, essa informação aí não corresponde à realidade do texto. Certo? E aí, agora a gente passa para a questão 22, do meu número preferido. Antes da questão 22, eu vou ter que ler esse texto, porque é um texto poético, é um poema. E todo poema, gente, ele é subjetivo, as questões que envolvem esse texto, vocês vão sentir tendem a sentir um pouquinho mais de dificuldade, porque lá não está sendo dito tudo de maneira objetiva, contando uma história necessariamente. Então, são questões que normalmente os alunos têm mais dificuldade de fazer, questões com interpretação de poema, tá? Então, vamos ler. Deixa eu tomar água, porque eu não parei de falar. Minha garganta já está doendo. Já voltei falando loucamente. Vamos lá. Esse é um poema de Cecília Meirelles chamado Canção, tá? Aí eu coloquei as informações que esse bloco aí, né? Essa junção de versos se chama estrofes e cada linha se chama verso, só para vocês lembrarem mesmo. Vamos lá. Pus o meu sonho num navio e o navio em cima do mar. Gente, a gente tem como pegar um sonho e botar em cima de um navio? Não. Linguagem subjetiva. Lógico, okay? Isso aí é só uma forma de dizer que encaminhou esse sonho, queria encaminhar esse sonho para longe. Ela estava se desfazendo daquele sonho. Então, a interpretação de um poema, gente, ele não é literal. Não é o que está exatamente escrito. Tem sempre a subjetividade, porque as palavras têm outros significados. É isso que torna a interpretação um pouquinho mais difícil, certo? Alguém pode ter pensado aí, tia Laís, se ela colocou um sonho de comer, alguém já comeu sonho? Sonho de padaria. Aquele sonho que é de doce de leite, sonho daquela pasta mais clarinha, né? Mas ela não está falando disso, ela está falando de sonho, de meta, de realização, tá? Então, pus o meu sonho no navio e o navio em cima do mar. Depois abri o mar com as mãos. Gente, essa é um semideus, que abriu o mar com as mãos, ela consegue fazer isso? Não, sentido conotativo. Depois abri o mar com as mãos para o meu sonho naufragar. Naufragar é ele afundar. Ou seja, ela estava querendo, por algum motivo, se livrar daquele sonho. Ela não queria mais aquele sonho. Não sei se ela pensou, esse é o lírico aí, pensou que esse sonho não fosse mais possível de realizar, estivesse frustrando essa pessoa aí, ela queria se livrar desse sonho. Então, ela pegou o sonho, botou no navio. O navio ela colocou em cima do mar. Isso tudo de maneira metafórica. Depois abriu o mar com as mãos para o sonho naufragar. Minhas mãos ainda estão molhadas, do azul das ondas entreabertas, que ela abriu. E a cor que escorre dos meus dedos colore as areias desertas. Vamos lá. O vento vem vindo de longe. A noite se curva de frio, ou seja, na noite faz frio. O vento vem vindo, faz frio. Debaixo da água vai morrendo, porque ele naufragou, né? O barco naufragou. Debaixo da água vai morrendo meu sonho dentro de um navio. Chorarei quanto for preciso. Ela está se desfazendo de um sonho, então é algo triste, um pouco doloroso para ela. Para fazer com que o mar cresça. E o meu navio chegue ao fundo e o meu sonho desapareça. Tá?
Depois tudo estará perfeito. Praia lisa, águas ordenadas, ou seja, o mar todo calminho, praia lisa, meus olhos secos como pedras e as minhas 2 mãos quebradas. Ponto final. Certo? Vamos lá. Tudo de maneira metafórica. Leia o poema mais uma vez, sempre que for preciso. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui no bate-papo. Eu não gosto de sonho. Tia, eu amo escrever poemas. Ai, Maluzinha Alves, eu também. Somos 2. Fiz um antes das férias da escola. Ah, eu quero ver. Me manda depois para eu ver. Vamos lá, questão 22. Na questão 22 diz assim, no gênero poema, a linguagem verbal pode ser empregada de um modo que extrapola os seus usos mais comuns. Tá? Por que os usos mais comuns, gente? Porque não está sendo falado nada ali num sentido literal. Então, está extrapolando os sentidos das palavras. Porque o ser humano ele não tem como abrir o mar com as mãos. A mão não fica molhada com a cor do mar e vai colorir a areia, como ela diz lá. É tudo metafórico, tá? Então, a linguagem verbal, dentro do poema, dentro desse gênero, extrapola os seus usos mais comuns. Nesse sentido, o poema é um gênero em que o som e a forma das palavras tem uma importância igual ou superior ao conteúdo. Sabendo disso, assinale a alternativa correta. O emprego de abrir no verso 3, a gente não chama de linha mais, é verso, V é verso. Então, o emprego do verbo abrir no verso 3 não se enquadra como exemplo de linguagem poética, a gente se enquadra. Onde tem não aqui é o que está errado. Porque se enquadra. Ela tem como abrir o mar mesmo, gente? Não, então é poético isso. Não está no sentido real mesmo. Porque no poema é assim. Tá? E no poema também pode ser literal. O poema nos dá essa possibilidade. Então, onde tem um não aqui, está errado na letra A. Letra B. No 6º verso, o azul é tratado como um sinônimo para água. Vamos lá. O que constitui um erro gramatical e, sobretudo, uma imprecisão poética. Imprecisão significa que algo não está preciso, não é bom. Não. Olha o que ele fala aqui sobre o azul. Ó, no 6º verso. Vamos lá. Minhas mãos ainda estão molhadas do azul das ondas entreabertas. Está substituindo ondas? Está substituindo o mar? Não, o azul das ondas. Tá? E eu reforcei o erro quando ele diz que há uma imprecisão poética, ou seja, a pessoa errou ali fazendo aquilo ali. Não, errado. Letra C. Na 3ª estrofe, olha o termo estrofe, lembrando que estrofe é a junção de verso, a imagem da aproximação do vento não se restringe ao que é expresso pelo conteúdo das palavras, mas também se observa nos sons que sugerem isso. Então, vamos lá, vou voltar aqui. Ó. O vento vem vindo de longe. Gente, olha essa coisa dita. Ó. O vento veio. O vento não faz esse barulho quando está forte? O vento vem vindo. Isso aqui, gente, dá sonoridade. Tia Laís, eu nem pensei nisso, eu nunca pensaria nisso. Passe a pensar, porque o poema ele tem essa possibilidade. Por isso que está certo. Ela quer dar essa, justamente, ó, o vento vem vindo, aí dá, tá? Então, correto. Cadê? Letra C. Na 3ª estrofe, que é justamente onde acontece, tá? A ideia do choro na penúltima estrofe obedece a uma lógica do cotidiano, isso tem que acontecer no cotidiano, em que o mar enche ou esvazia, dependendo da proporção de lágrimas, Gente, que questão absurda é essa na letra D? Pelo amor de Deus, me diga que ninguém marcou essa questão. Só se chutou assim, sem nem ter lido nada. Porque se leu, não tinha como errar. Letra E. Na estrofe final do poema, a praia lisa, no verso 18, e as águas ordenadas, também no verso 18,
representam, na lógica do poema, duas ações que podem ser empreendidas na realidade. Isso pode acontecer assim, gente, a praia ficar bem lisinha, as águas bem ordenadas. Não, não existe isso, não há controle sobre isso, isso é a natureza. Então, duas ações que podem ser empreendidas, ou seja, pode acontecer na realidade, não, gente, isso é só no mundo poético. Por isso que a letra E está errada. Certo? Está dando para todo mundo entender? Sim, sim, sim. Questão 23. Na questão 23 diz: o título desse poema não é à toa. Olha o nome, canção. Afinal, ele é marcado pela musicalidade em suas rimas, em suas palavras com vogais abertas, entre outros recursos. Essa característica musical, entretanto, não é sinônimo de entusiasmo ou animação, pois ele é atravessado por um tom de melancolia. Essa pessoa está triste, melancolia, tristeza. Ela está triste porque ela está se desfazendo do sonho dela. Sendo assim, assinale a alternativa que justifica a leitura de que o poema elabora a tristeza de um eu lírico sem esperança. Assinale a alternativa em que justifica a leitura de que o poema elabora a tristeza, certo? Ao colorir as areias do deserto, a cor dos dedos do eu lírico anima a palidez do deserto. Gente, onde é que mostra a tristeza do eu lírico aqui? Não mostra. É isso que a gente está procurando, porque foi o que o enunciado pediu, que eu botei de verde. Assinale a alternativa que justifica a leitura de que o poema elabora a tristeza de um eu lírico. Então, tem que ser uma parte do texto que mostra que ela está triste. Aumentar o mar com as próprias lágrimas é um gesto de superação de traumas ligados a uma desilusão amorosa. Gente, e está sendo dito isso no texto? Tia Laís, mas é porque eu subentendi que era. Eu achei que ela podia estar querendo se livrar de um sonho de amor. Mas isso é dito no texto? Não. Você não pode subentender, então está falso. Isso não está hora nenhuma no texto. Letra C. O eu lírico deseja o naufrágio dos próprios sonhos a fim de alcançar sua felicidade, gente. Ele diz isso, ele só quer se livrar do sonho. A gente não sabe se é para ele ser feliz, isso não está no texto. E se for a fim de alcançar sua felicidade, então isso não mostra a tristeza do eu lírico. Mostra que ele vai ficar feliz, porque ele vai se livrar para ficar feliz. Então não pode ser a letra C. Letra D. Certo do naufrágio dos seus sonhos, isso é ruim, né? O sonho está naufragando. O eu lírico experimentará o esvaziamento das lágrimas e a exaustão do corpo. Feito ele diz, eu vou chorar muito, meu sonho está indo embora, mas eu preciso fazer com que ele vá embora por algum motivo, porque ele não deixa claro no texto. Então, aí sim mostra que esse eu lírico está triste. De acordo com o que o enunciado pediu, aqui, ó, realmente mostra que ele está triste. Ele vai estar naufragando os sonhos, ele vai experimentar o esvaziamento das lágrimas e a exaustão do corpo. Ele vai chorar tanto que ele vai ficar com os olhos feito pedra de seco. Aí sim, isso é ruim. Lembrem, gente, que a gente vai procurar nas questões, a gente vai procurar de acordo com o enunciado. É o enunciado que vai dizer. Tá? A forma como o vento se aproxima anuncia um período de renovação na vida do eu lírico, gente. É isso que acontece? Ele está super triste. Não está falando de renovação nem de felicidade lá. Só está falando dele se livrar daquele sonho ali, por algum motivo, que ele está tendo que colocar aquele sonho no navio e naufragar aquele navio. Tá? Então, anuncia um período de renovação, de mudança. Isso está no texto? Não está. Que se expressa pelo desejo de naufragar os sonhos antigos. Ele fala que são sonhos antigos? Não. Percebam que essas informações elas não estão no texto. A questão 21. Não, você tem dúvida, Cecília, na 21? Tem? Quando tiver, coloque, tá bom? Eu só vou corrigir as que não estão de vermelho se vocês colocarem, tá bom? Vamos lá, vamos para 21, então. Na 21 diz assim: levando em consideração a estrutura temporal sobre a qual se sustenta esse poema, julgue as alternativas abaixo e assinale a correta. Estrutura temporal é sobre o tempo da narrativa, sobre o tempo dessa história aí do texto, do poema, no caso, tá? Vamos lá.
Letra A. O eu lírico abandona a esperança em seu sonho depois de vê-lo desaparecer como um raiar do sol. Ele desapareceu como um raiar do sol? Não. Ela que abriu o mar para que ele naufragasse. Não foi assim? Ela está abandonando a esperança em seu sonho. Ela nem fala sobre ter esperança. Ela só fala que colocou o sonho no navio e o navio em cima do mar. Então, letra A está toda errada. Letra B. O eu lírico confia que o futuro lhe dará oportunidade. Gente, está sendo dito isso lá? De recuperar a esperança? Não. Inclusive, o poema continua, ele termina triste, porque ela termina com a mão quebrada. Depois, tudo estará perfeito. Tudo que ela vai citar, ó, praia lisa, coisa, não é tudo na vida dela, não, é tudo lá naquele cenário, né? No espaço do mar, da areia, vai estar tudo perfeito. Ó, praia lisa, águas ordenadas, meus olhos secos como pedra, de tanto que ela chorou. Ela continua, ela finaliza o poema, ela estando mal, gente. Ela teve que se desfazer desse sonho. Tá? Então, o futuro lhe dará a oportunidade de recuperar a esperança. Isso não está no texto. No quinto verso, o emprego do ainda demonstra que o presente do eu lírico é invadido por ações realizadas no passado, as quais, no entanto, não contaram com um gesto de autonomia. No quinto verso, o emprego de ainda demonstra que o presente do eu lírico é invadido por ações realizadas no passado. Gente, ainda significa que está acontecendo no presente. Olha aqui, ó. Cadê? Qual é mesmo a referência? Me perdi a referência. No quinto verso. Achei. Tá. Ó. Para o meu sonho naufragar. Minhas mãos ainda estão molhadas. Gente, ainda é no presente. Ainda é agora. Se eu digo, eu ainda estou feliz. Ainda significa que agora eu permaneço assim. E olha a informação que está lá. Vou voltar lá. No 21. Diz assim. No quinto verso, o emprego do ainda demonstra que o presente do eu lírico é invadido por ações realizadas no passado, as quais, no entanto, não contaram com um gesto de autonomia. Contaram com um gesto de autonomia. Foi ela que abriu o mar, não foi? Que é impossível, mas no poema aconteceu, né? Então, a minha mão ainda está molhada de um gesto que eu fiz. Ela teve autonomia de fazer aquilo ali. É ela que está se desfazendo do sonho dela. O eu lírico, nesse caso. Ah, então, por isso que não é a letra C. Letra D. Em seu presente, o eu lírico enfrenta as consequências de seus olhos transformados em pedras e de suas mãos quebradas. Casca de banana, essa questão. Que Laís, olha, ao final do poema, ela fala sobre os olhos dela, tá? Os olhos foram transformados, foi, gente, em pedras? Deixa eu ler aqui, ó. Meus olhos secos como pedra é uma comparação. Está dizendo que ele está tão seco, como ficam secos as pedras? Ele está dizendo aqui ela está dizendo aqui que os olhos delas ficaram iguais ao, cadê? Como é que ele coloca aqui? Foi transformado, foi, gente? Virou uma pedra, foi no lugar do olho, ela passou a ter uma pedra? Não. Olha o que ele diz aqui. Em seu presente, o eu lírico enfrenta as consequências de seus olhos transformados em pedras. Eles não foram transformados, gente. E suas mãos quebradas, é verdade, as suas mãos estavam quebradas. Isso foi uma consequência. Esse finalzinho aqui está certo, por isso que é casca de banana. Mas isso aqui está errado. Por último, a terceira estrofe constitui um quadro de apreensão do presente do eu lírico, pois há versos que evidenciam uma ação em curso, algo que ainda está acontecendo. Quando eu quero representar uma ação em curso que está no presente acontecendo, eu uso o gerúndio, por exemplo. Eu estou estudando, eu estou comendo, eu estou fazendo. Gerúndio indica continuidade, uma ação está em curso, ou seja, está acontecendo. Dormindo, ensinando, escrevendo. Vamos confirmar isso na terceira estrofe. Primeira, segunda e terceira. O vento vem vindo de longe. A noite se curva de frio. Debaixo da água vai morrendo meu sonho dentro de um navio. Então, isso aqui está acontecendo. Ó. Vai morrendo, vai acontecendo isso. Isso aqui é o gerúndio, gente.
tá? Que confirma, questão 21, letra E. A terceira estrofe constitui um quadro de apresentação do presente do eu lírico, algo que está acontecendo no presente, pois há versos que evidenciam ação em curso. Certo? Corrigimos aí o 21. Pode, Maluzinha. Gente, não se ausentem muito para ficar indo ao banheiro, não, tá? Eu estou aqui só de olho em quem está pedindo para ir. Mas Maluzinha pediu pela primeira vez, pode ir, Vini também. Pode ir. Vamos continuar. Eu estou achando, gente, que a gente só vai conseguir corrigir uma hoje, tá? Aí a gente deixa a outra que seria corrigida hoje para a próxima aula. A gente corrige a outra prova e mais uma, se der, tá bom? Essa semana é semana de correção, certo? É importante que vocês entendam o que é que vocês erraram, é importante que vocês entrem em contato com essas provas assim mais cansativas, para que vocês possam ir desenrolando, faz parte. É mais cansativo esse tipo de aula, mas eu não tenho como fazer diferente. Infelizmente, eu gostaria que pudesse ser mais animado, mas não dá, tá? Quando eu puder fazer uma aula bem animada, eu vou fazer, mas quando não der, é o tipo de correção mesmo, gente. Tem que ser bem detalhado, volta no texto, fala de novo. Bem, gente, isso aqui é muito engraçado, esse textinho. Eu gostei que só. Por favor, nunca desgrude de mim, a menina diz. Aí o menino faz, tá. Nunca desgrude de mim. Aí ele vai lá e gruda nela, de abraçar, né? E um coraçãozinho, gente, saindo da cabecinha dele, dizendo assim, falando sobre o amor que ele sente por ela. Aí ela diz assim, o que está fazendo? Aí ele diz, o que me pediu? Ela faz, pode parar. Porque esse nunca desgrude de mim, de repente, ela quis dizer, tu nunca se afaste de mim, nunca fique distante, mas não é de estar grudado, de abraçado, de sufocando a pessoa, tá? Então, ele entendeu uma outra coisa do que ela disse. Só foi isso que aconteceu. Fala, Larinha. É um menino bem grudentinho, ele. Ô, tia, a senhora tá mostrando a tela do texto que eu não tô conseguindo ver a tela. Não? Vocês estão, gente? O restante? Oxente, Larinha. Deixa eu tirar o compartilhamento e colocar de novo. Teus colegas estavam vendo, então acho que foi um problema que aconteceu com você. Veja agora, eu estou compartilhando de novo. Tá conseguindo ver? Tá? Perfeito, meu amor. Pronto. Que bom. Tá. Então, foi esse o texto, Larinha, que eu estava falando, né? Que a menina diz, por favor, nunca desgrude de mim. Ele diz, tá. Aí ele vai, pensa que grudar é estar abraçado. E aí sai um coraçãozinho da cabeça dele, falando sobre o amor que ele sente por ela. O que você está fazendo? Aí ele faz o que você me pediu. Aí ela diz, pode parar. Tipo, saia daqui. Eu não quero esses agarrados, não. Questão 24. Não apareceu lá em quem fez, que é o que importa, né? Porque eu estou aqui corrigindo para quem fez o material. Quem não fez deveria ter feito. Mas a correção aqui é para quem fez, que é para quem sabe mais ou menos aí as questões e tal, né? Mesmo com dificuldade. Então, a questão 24 não apareceu como questão errada com frequência. Ainda assim, se vocês quiserem a correção do 24, coloquem no bate-papo enquanto eu vou para 25. E aí, se alguém colocar, eu volto, tá bom? Questão 25. Nesse exemplar de tirinha, representa-se um relacionamento amoroso envolvendo um menino e uma menina. Sobre isso, assinale a alternativa correta. Tá bem simplesinha essa questão aí. Assim, o enunciado. Letra A. O menino assume para si o controle das decisões do casal. Gente, ele fez isso? Não. Tanto que quem começa dizendo alguma coisa é quem mesmo? A menina, que diz, nunca, por favor, nunca desgrude de mim. Ela é que pede algo no começo. Tanto ele não assume essa autonomia, esse controle, que tem uma hora que ela diz, pode parar. É ela quem está dando as ordens. Seja pedindo, por favor, ou seja dizendo ao final, pode parar. O menino só está fazendo o que ela pede. Então, na letra A, já está errada essa informação. Porque quem está dando as ordens, entre aspas, ou quem está pedindo algo é a menina.
O menino só está fazendo o que ele acha que ela pediu. Tá dando para entender aí, todo mundo? Tudo certo? Beleza, Vini, vi agora, volto já, tá? Lá. Letra B. A menina recebe a oportunidade de orientar o comportamento do seu namorado. Ela recebe, gente, uma oportunidade de orientar o comportamento. Ela pede um favor. Só que ele entendeu errado. O começo da letra B também já está todo errado. Ela só pede um favor. Nunca desgrude de mim, nunca saia de perto de mim, né? Fique sempre comigo. Ela quis dizer isso no sentido conotativo. O menino é que entendeu errado. Ele entendeu que nunca desgrude de mim seria ficar agarrado nela, literalmente. Então, letra B está errada. Letra C. O menino atende a um pedido da namorada, mas é repelido de modo insensível. Calma. Muita gente poderia ter, Laís, eu achei essa daí certa. Porque ele atendeu um pedido da namorada, mas o pedido dela não foi o que ele entendeu. Aí, olha a continuação. Isso se explica porque faltou a ambos um diálogo que esclarecesse os limites de cada um no relacionamento. Gente, não precisava disso. Simplesmente ela só falou uma coisa que ele entendeu de outra forma. Então, quando diz que o menino atende um pedido da namorada, mas é repelido de modo insensível, ele não é repelido de modo insensível. A menina, quando diz pode parar, ela provavelmente, a continuação dessa história que não está aí, ela vai explicar para ele. Eu quis dizer de você não se desgrudar, de você não se afastar de mim, não de você ficar colado em mim. Tá? Então, o menino atende a um pedido da namorada, é verdade. Ele é repelido ao final, também é verdade, mas não é de maneira insensível, é porque ele entendeu diferente. Aí, isso se explica porque faltou a ambos um diálogo, como se precisasse. Falso. Letra D. A reação apaixonada do menino é um exagero corretamente apontado pela menina, pois ela não havia permitido uma aproximação dessa natureza. Totalmente falso. Ela falou uma coisa com sentido, ele só entendeu outra. Tá? Isso não significa também que ela não tinha permitido uma aproximação dessa natureza. Ela só queria dizer, pode parar, porque não é isso que eu quis dizer. Vejam a letra E. Nesse relacionamento, a menina é representada como um agente da própria vontade, porque é ela quem pede, não se afaste de mim, não desgrude de mim, e é ela quem diz ao final, pode parar. O que se evidencia em falas que questionam e orientam seu namorado. Verdade. Ela pergunta coisa a ele, questiona, você nunca desgruda de mim? E aí ele age daquele jeito, e depois ela diz, pode parar. Então ela está orientando, questionando, dizendo, faça isso, faça aquilo, pedindo. Quem está no comando, gente, entre aspas, nessa tirinha que a gente está vendo aqui, nessa pequena história, é a menina. O menino só faz abraçá-la. Só isso que ele faz na história. É ela quem fala, bem dizer. Tá? Por isso que é a letra E. Vou para a questão 24, tá? Porque foi solicitada a correção também da 24. Vamos lá. A tirinha é um gênero em que as linguagens verbal e visual dialogam. Sempre, gente, vai ter sempre texto verbal e não verbal na tirinha. Ou só não verbal, que é só imagem. Tá? Então, elas dialogam. O que significa isso, Elaís? Dialogar. Porque eu penso que diálogo é quando uma pessoa fala e o outro responde. Mas nesse sentido aí, quer dizer que esses dois tipos de linguagem dialogam porque elas estão conversando ali, elas existem ali. É isso que significa. Ou seja, dialogar aí não está no sentido literal, gente. E é muito importante que vocês comecem a se familiarizar com isso, tá? Então, na tirinha, a linguagem verbal e visual, que é a não verbal, elas dialogam, elas estão se relacionando na produção de sentido, para fazer sentido para o texto. Nesse exemplar em análise, por exemplo, o humor depende não só das falas dos personagens, mas também da forma como seus braços e seus gestos são representados. Então, a gente consegue compreender o todo dessa tirinha aí, não só pelo que as personagens falam, mas pelo que a gente está vendo que elas estão fazendo. Certo? Vamos lá. Cadê? Mas depende não das personagens, mas da forma como seus traços e seus gestos são representados.
A considerar esse diálogo essencial entre palavra e imagem, elas têm que existir aí nesse texto para produzir sentido, assinale a alternativa correta. No segundo quadrinho, a imagem do coração indica a surpresa da personagem feminina, gente. A imagem do coração, vê que absurdo esse item. Significa que o menino tá o quê, gente? Apaixonado. Então, esse já é um item de critério de eliminação. Letra B. Do início ao fim da tirinha, ocorre uma aproximação física entre as personagens. Não ocorre, gente, que ela pede, ou eles estão de mão dadas, aqui a gente subentende, e depois eles se abraçam, se abraçam, se abraçam. Não existe isso? Existe. Estou comprovando, tá? Então, do início ao fim da tirinha, ocorre uma aproximação física entre as personagens. No último quadrinho, contudo, essa aproximação é repelida verbalmente pela menina. Ela diz, pode parar. Não é esse grude que eu estou dizendo, de não desgrudar. Ela está querendo esse afastamento. O que é repelir? Afastar. Não querer. Então, letra B está toda correta. Por isso que é a letra B. Letra C. O humor da tirinha depende da compreensão de que o abraço do rapaz é sem motivo? Não é sem motivo. Ele entendeu que o desgrudar dela, que ela falou, seria ficar colado. Então, tá falso. Letra D. As imagens e as falas não dialogam, gente. Não tem sentido as imagens e as falas? Então, esse texto não estaria na prova. A gente tem 2 critérios de eliminação aí na questão 24, a letra A e a letra D. Tia Laís, então, toda vez que cair esse tipo de questão dizendo que a imagem não dialoga, não conversa com o texto verbal, está errado, né? Lógico, provavelmente. A não ser que eles tenham colocado de propósito um texto que não tem sentido nenhum. Tá? Do contrário, essa questão vai estar sempre errada. Letra E. As personagens foram desenhadas de modo a representar um relacionamento desrespeitoso, gente. Existe um relacionamento aí desrespeitoso, porque o menino entendeu que era para desgrudar e ficar colado, com muito amor que ele está fazendo aquilo ali. Não, não tem relacionamento desrespeitoso. Só existiu aí um probleminha de comunicação. Ela falou uma coisa querendo dizer, falou algo querendo dizer com um sentido, querendo dizer uma coisa, e ele entendeu outra. Só isso. Não é desrespeitoso. Paulinha, hoje e quinta nós não temos interpretação, a gente só tem correção do material de recesso. Não vai dar tempo da gente fazer, tá, gente? Interpretação. A gente só volta com a interpretação a partir da semana que vem, que aí vocês vão ter prova toda semana, como eu tinha dito. Bernardo, boa tarde. Chegou um pouquinho depois, mas tu assistes a aula gravada depois, tá bom? Sem bronca. Aí vem a questão 26. Eu acho que hoje a gente só vai conseguir corrigir, gente, mas essa 26 aqui, tá? Pelo tempo. A 26 e a 27, de repente. E aí pode ficar algumas questõezinhas, a gente continua tudo na próxima aula, a gente vai continuando as correções. O mais importante é vocês entenderem questão por questão, sem pressa. Tá? Vamos embora. Questão 26. O texto 4 é um trecho da biografia da escritora Lígia Fagundes Telles. Lígia Fagundes Telles, quase que não saiu o S do Fagundes. Publicado no site da Academia Brasileira de Letras. Sabendo disso, assinale a alternativa correta. Gente, isso é uma questão de interpretação de texto pura. Porque ele fala só sobre que o texto é sobre essa autora, e aí pede para a gente marcar a alternativa correta. Então, ele vai colocar coisas que devem estar no texto aí. Eleita em 1987 para assumir a cadeira de número 16. Vamos ver se foi isso mesmo que aconteceu, gente. Foi em 1987. Ó, quarta ocupante da cadeira de número 16. Eleita em 24 de outubro de 1985. Aqui está dizendo que foi 1987. Falso. Vê que questão boa de fazer, que a informação está literalmente no texto. Esse é um tipo de questão que vocês não podem errar. Por quê? Porque a informação está clara e objetiva no texto, gente. É só voltar. E aí, quem erra esse tipo de questão, teve preguiça de voltar no texto, e aí não tem como.
Tá? Letra B. Colegas da Universidade de São Paulo, Carlos Drummond de Andrade e Érico Veríssimo. Deixa eu ver se eles são colegas da universidade dela mesmo. Vamos lá. Ó, ela diz aqui, ó. Ainda na adolescência, manifestou-se a paixão, ou melhor, a vocação de Lígia Fagundes Telles para a literatura, incentivada pelos seus maiores amigos, os escritores Carlos Drummond de Andrade e Érico Veríssimo. Onde está dizendo que eles eram colegas da universidade? Está dizendo isso? Não. Então, por isso que não é a letra B. E aí, como vocês podem ver, essa parte que está de azul, aí significa que essa informação não está no texto, está falsa. Letra C. Lígia passou toda a infância no interior de São Paulo. Quando se manifestou a sua vocação para a escrita? Vamos lá, vamos ver o que é que diz aqui, ó. Ela nasceu em São Paulo e passou a infância no interior, onde o pai, o advogado Duval de Azevedo Fagundes, foi promotor público. Aí, olha o que diz aqui, ó. Ainda na adolescência, manifestou-se a paixão, ou melhor, a vocação para a literatura. A gente foi na infância no interior? Não. Foi na adolescência que surgiu essa paixão. E a vocação dela pelos livros. Então, não está certa a letra C. Letra D. Sucessora de Pedro Calmon, a escritora assumiu uma cadeira na Academia Brasileira de Letras em 1987. Tá? Vamos lá. Essa informação toda está no texto. Ó. Quarta ocupante da cadeira de número 16, que ela foi eleita em 1985. Na sucessão de Pedro Calmon, está certo. Ou seja, Pedro Calmon ocupava aquela cadeira e ela passou a ocupar essa cadeira de Pedro Calmon, está certo. E recebida em 12 de maio de 1987, está certinho, ó. Ela foi sucessora de Pedro Calmon nessa cadeira e ela recebeu essa sucessão em 1987. Essa informação está aqui, logo no primeiro parágrafo. Vejam que questão fácil. Trabalhosa, porque tem que voltar coisa por coisa, mas super simples, tá? E na letra E diz, apesar de escritora, Lígia Fagundes Telles não tinha em sua família nenhum artista. Ela não tinha. Gente, a mãe, Maria do Rosário, era pianista. Pianista é músico que trabalha com arte. Tá? Cadê? O pai era advogado, verdade, mas a mãe era pianista. Então, essa informação que não tinha nenhum artista é mentira. Porque tinha. Tá? Questão 26. Vamos só finalizar com a 27, certo? Também foi uma questão muito errada por vocês. Na construção de um texto, os sinais de pontuação são empregados pelas mais diversas razões, desde as que se justificam por exigências gramaticais até as que têm a ver com recursos de estilo. Tendo em vista isso, assinale a alternativa correta. Então, a gente vai ver o que ele está trazendo sobre as pontuações do texto e vai julgar se essas afirmativas estão verdadeiras ou falsas. No primeiro parágrafo, apesar de gramaticalmente corretas, as vírgulas interrompem o fluxo da informação. Gente, as vírgulas interrompem o fluxo da informação. Vocês acham que isso tinha possibilidade de estar certo? É uma questão dada para vocês não errarem. Quando interrompe o fluxo da informação, significa que a informação ficou prejudicada. Automaticamente está falsa essa questão. Letra B. No segundo parágrafo, há 2 empregos de parênteses. No primeiro deles, há o acréscimo de uma informação que não é imprescindível para a compreensão do texto. Gente, o que vem entre parênteses nunca é prescindível, nunca é extremamente necessário, porque é uma informação a mais. Por isso que está certo. Vamos voltar lá no segundo parágrafo, para vocês verem. Olha o que diz aqui, ó. Maria do Rosário Zazita está dizendo qual é o apelido da mãe dela. Isso é necessário para a gente compreender o texto? Não. Porque o que vem entre parênteses complementa o texto, é verdade. É importante, mas não é indispensável. A gente pode dispensar. Tudo que vem entre vírgulas e entre parênteses explica alguma coisa, dá detalhes de alguma coisa no texto. Então, não é indispensável, é dispensável.
Eu posso dispensar, porque é só uma informação a mais. E aí já vai, nessa informação que eu estou passando para vocês, já vai uma dica disso, quando perguntar sobre os parênteses, tá? No último parágrafo, a expressão ou melhor é empregada entre vírgulas para introduzir uma informação que se opõe ao que foi. Não, você vai explicar. Eu estou falando com você, eu digo, ou melhor, na verdade, eu vou dar mais detalhes, eu vou explicar de uma outra forma. Então, não se opõe. Essa informação aqui, ó, que ou melhor se opõe, está errado. Todas as vezes que a gente usa ou melhor, aconteceu isso e isso. Ou melhor, foi assim, assim, assim. Ou seja, deixa eu explicar melhor. Deixa eu dizer mais para você entender. Então, o melhor não se opõe, tá errado. No último parágrafo, o emprego de aspas é injustificado. Gente, vê mesmo essas questões aí. Ele usou a aspa ali de maneira injustificada, ou seja, não era para ter usado, mas usou. Já é critério de eliminação. Por se tratar de uma biografia, gênero cujo objetivo é contar a vida de uma pessoa, cada um dos parágrafos deveria ser iniciado pelo travessão, gente. Quem é que começa pelo travessão? Eu quero que alguém me diga aí como é o nome do gênero, só para a gente finalizar a aula. Qual é o gênero textual que a gente começa com os parágrafos? Que todo parágrafo tem um travessão. Que existem perguntas e respostas. Como é o nome desse gênero textual? Quem é que me diz? Pelo bate-papo. Tem um gênero textual, realmente, que todo parágrafo basicamente tem travessão. Boa, Vini. Entrevista. Alguém pergunta, tu responde. Pergunta, tu responde. Mas na biografia, que conta a vida da pessoa, não, gente, até porque o travessão ele serve para indicar o diálogo. Tem nada a ver biografia ser composta de diálogo. De todo parágrafo tem que ter travessão, tem que ter diálogo. Não tem isso. Finalizamos hoje. Próxima aula, correção. Quem não fez ainda a segunda prova vai ter tempo de fazer. Então, quem não fez esse segundo simulado que a gente corrigiria hoje, faça. Não deixem de fazer não, porque a gente vai corrigir na quinta-feira, tá bom? Amei encontrar vocês, gente, de novo. Essas aulas cansativas, elas vão passar. Semana que vem a gente volta de novo com tudo, beleza? Beijo. Até quinta.